Olha aí, pessoal, onde é que eu tô? 3, 2... Olá, boa tarde a todos. Estamos ao vivo, aqui diretamente do Estúdio Renault, no Salão do Automóvel de São Paulo. Estamos aqui reunidos para entrevistar o presidente da Renault América Latina, Luiz Fernando Pedrucci. E para fazer essa entrevista, nós convidamos 5 jornalistas automotivos. Jorge Moraes, Emílio Camanzi, Fernando Calmon, Gil Brandão e Renieri Trovão. E para iniciar a entrevista, chamamos Emílio Camanzi. Boa tarde, Pedrucci. Boa tarde, boa tarde. Prazer. Primeiro, parabéns pelo novo cargo, né? De grande responsabilidade. Né? Obrigado, muito obrigado. Segundo, também parabéns pela pela complementação da eletrificação da Renault no Brasil, né? Quer dizer, vocês já estão aqui presentes com alguns carros e agora vocês colocaram o primeiro carro à venda, né? A público, sim, né? Sim. Que é o Zoe, né? Isso é muito bacana, né? E a minha pergunta é a seguinte, quer dizer, dentro do processo de eletrificação, que tudo está indicando que é o nosso futuro, né? Do automóvel, o carro acaba sendo mais fácil de produzir, né? Quer dizer, o grande problema que eu vejo é como é que você vai fazer com a infraestrutura, né? Quer dizer, o que vai acontecer? Quer dizer, onde é que vai ter posto para recarga? Né? Quer dizer, a manutenção, tudo bem, você tem os concessionários, mas de uma maneira geral, como é que a pessoa vai conseguir se locomover com a mesma tranquilidade que ela tem com um carro convencional hoje a gasolina? O que a Renault está pensando nesse sentido? Ela tem algum projeto, algum programa? Ela vai depender só do governo? Queria ouvir tua palavra. Legal. Eu acho que é interessante, é uma pergunta boa quando a gente fala de eletrificação e quando a gente fala de uma tendência incontornável, mas antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, né? Acho que é uma iniciativa inovadora que a gente está fazendo, receber todos vocês aqui. Eu, com essa bancada de entrevistadores, me sinto muito honrado, muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Nesse momento que pra gente o Salão do Automóvel é a apoteose da indústria automobilística, né? A gente trabalha, a gente produz, a gente cria, projeta, produz carro para chegar nesse momento tão feliz. E como você bem falou, a gente está aproveitando o Salão agora de São Paulo para fazer o lançamento comercial para todo o público do Zoe. Mas aí vem de uma história um pouquinho anterior, né? Que também a gente está apresentando o Symbios, que é a visão de futuro da Renault, né? De como vai ser o carro em 2030, e traduzindo isso com a chegada do Zoe já no presente, porque a gente olha lá para o futuro 2030, mas para a gente o elétrico já é uma realidade. A visão clara que a gente tem é que essa tendência da eletrificação ela é incontornável, ela vai acontecer, né? Na verdade, 4 grandes tendências da indústria do automóvel, que são os veículos autônomos, os veículos compartilhados, elétricos e os veículos conectados. Dentro desse contexto, a Renault já há bastante tempo trabalha com os veículos elétricos, uma visão muito feliz do nosso CEO global lá alguns anos atrás, né, visionário em mais um tema como esse, que disse, vamos nessa direção, vamos na direção dos veículos elétricos, de lá para cá, muito investimento, muito trabalho, até a gente chegar onde a gente está hoje. A Renault é líder na Europa de venda de veículos elétricos, a Renault é líder absoluta no Brasil de venda de veículos elétricos. Até hoje, de todos os veículos elétricos vendidos no Brasil, metade foram Renault, e a gente achou que era o momento ideal para apresentar e trazer o Zoe para todos os clientes. Quando a gente fala em mobilidade elétrica, eu acredito que não existe uma resposta única e não existe uma resposta definitiva. As coisas vão sendo construídas ao longo do tempo. Então, parte das montadoras, através do desenvolvimento da tecnologia, parte dos governos em montar a infraestrutura, mas existe também hoje, está sendo criado um ecossistema de empresas parceiras que também têm interesse nesse mercado, que também buscam o desenvolvimento disso. Eu acho que a gente tem muito a evoluir no carro elétrico, acho que muita coisa vai acontecer. Vocês que me acompanham já há um tempo sabem que eu digo que o carro vai se transformar nos próximos 10 anos mais do que ele se transformou nos últimos 50, e a eletrificação sem dúvida nenhuma.
No caso do Zoe, por exemplo, ele tem 300 km de autonomia, né? A gente sabe que a média de uso, pelo histórico que a gente tem de Europa, né, um cliente usa aproximadamente 60 km por dia, então isso dá para um cliente normal uma autonomia de poder passar uma semana sem precisar carregar o carro. Mas aí você tem os usos diferentes, aquele que vai viajar, a gente começa a ter rodovias já, como Rio-São Paulo, como Curitiba-Foz do Iguaçu, que começam a ter eletrificação. Então a resposta é, eu acho que isso vai acontecer de forma natural, não única, não com um único ator, mas sim toda a sociedade, as empresas, os governos, as entidades, trabalhando juntas para criar esse ecossistema, esse sistema completo do veículo elétrico. Não vai acontecer da noite para o dia, né? Vai ter lugares que vão avançar mais rápido que outros em função da demanda, mas o que é interessante dizer é que a gente está passando por uma grande transformação na indústria do automóvel e é muito bacana fazer parte de tudo isso, né? É muito gostoso daqui a alguns anos a gente poder olhar para trás e falar, nossa, fizemos parte da construção dessa história, fizemos parte da história, da construção da mobilidade do futuro. Eu queria emendar a pergunta do Carlos, mas primeiro boa tarde, parabéns pelo novo cargo, boa tarde pessoal que está acompanhando nas redes sociais. Em relação justamente, o Salão do Automóvel de São Paulo desse ano, ele vai ficar marcado como salão, vai ser o marco, né, como salão do carro elétrico para o Brasil. Esse movimento elétrico que já é uma realidade lá fora, agora definitivamente entrou no mercado brasileiro. E 3 montadoras anunciaram, né, venda do carro, enfim. Na verdade, assim, os carros que foram anunciados são carros ainda que já são um sucesso lá fora, mas que ainda o consultor brasileiro ainda não está muito bem antenado, enfim. São carros com preços que podem ser mais acessíveis com o modelo que já existia no Brasil, mas ainda é um preço ainda um pouco acima do que o consumidor brasileiro está acostumado, enfim. A pergunta que eu faço é o seguinte, como é que vocês vão trabalhar justamente essa questão de tornar a tecnologia elétrica uma tecnologia acessível para o consumidor brasileiro e fazer com que ele entre de vez nessa nova era aí dos carros elétricos aqui no Brasil? Na verdade, é um processo gradativo, né? E isso já vem acontecendo de alguns anos. Se a gente olhar alguns anos atrás, os carros elétricos eram ainda mais caros do que são agora, né? Então, desculpa, só queria acrescentar o valor do Zoe, 149 mil. Isso. Certo. Do Leaf, 178.400. E do Bolt, ajuda? 175. 175. Quer dizer, são valores bem acima. A gente já conhece os termos do Rota 2030, que deve virar lei essa semana, pode ser votado até hoje mesmo. A gente conhece os termos, tanto é que 3 montadoras confirmaram a chegada de carro elétrico no Brasil. Vocês surpreenderam aí com o Zoe, com preço mais acessível, R$150 mil, já na pré-venda, já no K-Commerce, para quem quiser comprar o carro pela internet. Mas o preço, como você falou, ainda é salgado para o padrão brasileiro, para a média de salário do brasileiro. Não é a mesma realidade de Estados Unidos e Europa. E o que a gente conhece dos termos do Rota 2030 ainda não é o primeiro passo. Tanto é que os carros estão sendo confirmados aqui no salão, mas ainda está longe do que a gente precisa aqui no Brasil, né? Digamos que começamos a engatinhar. Sim, na verdade, o que você falou, que esse é o salão que vai ser lembrado pela chegada dos veículos elétricos no Brasil, eu me arrisco dizer que é o salão que vai ser lembrado pela chegada até agora. Porque eu tenho certeza que o próximo salão a gente vai ter mais, no próximo salão a gente vai ter mais e no próximo salão a gente vai ter mais. Ou seja, é uma tendência que é irreversível. E, na verdade, essa jornada do veículo elétrico, ela é uma jornada que está no começo, né? Em alguns outros países, isso já está mais avançado. A gente tem países, por exemplo, que trabalharam com incentivos fiscais, bônus para clientes comprar, para ajudar o cliente a comprar o veículo elétrico, trocar o seu veículo mais antigo por um veículo elétrico. Então, eu acho que são passos que vão sendo dados nessa direção. Logicamente, a ampliação da frota de veículos elétricos vai possibilitar a redução dos preços, vai naturalmente, com uma maior escala, vai permitir a redução do preço dos veículos elétricos. Mas o nosso desafio, ele é em 2 vias com o carro elétrico. Ele é reduzir o custo
ao mesmo tempo que a gente incrementa a autonomia. Então não é só reduzir custo, é reduzir custo ao mesmo tempo que a gente aumenta o tempo de vida, o tempo de uso que o cliente pode usar do carro. Eu não acho que o nosso carro é o carro hoje mais acessível do Brasil, o veículo elétrico mais acessível do Brasil. A gente tem o prazer de ter o líder absoluto da Europa agora disponível no Brasil para todo mundo, como você lembrou, através da plataforma do K-Commerce, que também foi inovadora no lançamento do Kwid, né, e está até hoje com muito sucesso. Mas eu acho que são primeiros passos, né? A gente, como toda tecnologia, a gente tem aqueles clientes que são os early adopters, aqueles que vêm primeiro, mas eu acho que naturalmente, ao longo dos próximos anos, a tendência dos veículos elétricos é baixar de custo e, consequentemente, baixar de preço. Até o momento, isso, acho que ninguém tem bola de cristal, não vou aqui me arriscar a dizer quando, mas vai chegar um dia que o preço do carro elétrico vai ser o mesmo do preço de um carro a combustão. Não só porque o carro elétrico baixou, mas também porque o preço dos motores a combustão está subindo, né? Em todos os países do mundo, a gente vive claramente um aperto nas regras de emissões que levam as montadoras a ter que investir cada vez mais nos motores a combustão, né? Nós, por exemplo, da Renault, nós acabamos de renovar toda a nossa gama de motores, inauguramos uma nova fábrica em Curitiba, e esses motores que a gente começou a produzir há pouco tempo, com grande investimento, provavelmente daqui a alguns anos a gente vai ter que substituir novamente por motores mais modernos e motores mais eficientes, mas ao mesmo tempo mais caros. Então é um movimento em duplo sentido. É o preço da tecnologia elétrica descendo, o custo dos motores a combustão subindo. Em algum momento, e aí vamos fazer aqui um exercício, um pouco de futurologia, não é ciência exata, mas as pessoas dizem que em algum momento entre 2021 e 2022, essas curvas vão se cruzar. E o preço do motor elétrico vai ser o mesmo preço do motor a combustão. Nesse momento, a gente tem aí uma oportunidade e eu acho que a gente deve ter uma explosão globalmente falando. Luiz, vamos só fazer um parênteses agora para voltar para o mundo real. Sim. Vamos voltar para o mundo real. O mundo real é isso que está aqui, né? Então vamos ver. Faz mais ou menos 2 anos, vocês levaram um grupo de jornalistas até a França para fazer um test drive num carro chamado Koleos. Né? Então, um carro da Renault, né? Então, aquilo foi uma espécie de sondagem, e a gente sabe que havia uma definição, quer dizer, próxima para trazer esse carro para o Brasil importado. Então, eu ia te perguntar sobre 2 carros convencionais, que é o que a gente vai importar. Eu acho que antes de 10 anos não vamos falar nada sobre carro elétrico, né? Mas os próximos 10 anos serão os carros que a gente está vendo aqui, né? Então, sobre o Koleos, o que é que você podia falar? Era a primeira pergunta. E emendando na segunda pergunta, sobre um outro carro que foi apresentado também recentemente na Europa, que tem tudo a ver com o Brasil, que é o Arkana, né? Que é um carro que divide a arquitetura com o Captur, né? Então ele tem tudo para ser um automóvel que vai atender a necessidade inicial do nosso comprador, que está, mal ou bem, não vou discutir isso agora, dando uma guinada para os SUVs. Ou seja, são 2 SUVs que você tem 2 balas na agulha, né? Então, eu queria saber sobre esses 2 produtos, o que você pode falar? Vem ou não vem o Koleos e o Arkana? Assim, essa pergunta, vem ou não vem, é sempre uma pergunta que não dá para responder de bate pronto e cravar. Como vocês sabem, assim, a gente sempre está estudando, né? E eu sempre costumo dizer, o ponto de partida de qualquer produto, o ponto de partida de qualquer estratégia de marketing, o ponto de partida de qualquer negócio de forma mais ampla é o cliente. Né? A gente tem que entender o cliente, entender o desejo do cliente, a partir daí entender se existe um mercado e se a gente tem condições de atender esse mercado. O Koleos é um veículo que a gente estudou, a gente continua estudando, nós trouxemos ele até para o Brasil para fazer algumas apresentações, mas em função de toda a instabilidade que a gente teve, sobretudo em taxa de câmbio, né, é muito difícil você estabelecer uma estratégia objetiva e estável de veículo importado com uma taxa de câmbio com tanta flutuação. Certo. Então o Koleos é um veículo que agora, nesse momento, ele está em stand-by, nós estamos aguardando,
mas não significa que amanhã isso possa mudar. O importante é que a gente esteja sempre atento ao que está acontecendo, atento àquilo que está passando. No caso do Arcana, que é um carro que foi recentemente lançado, e mesmo sendo lançado no outro lado do mundo, a gente viu que deu uma repercussão enorme aqui, porque o carro tem um design muito bonito. Eu acho que a gente tem na nossa gama, né, e é por isso que eu digo que parte do cliente, eu acho que existe hoje uma fatia de mercado que nós, Renault, não estamos e que nós queremos explorar, que é a fatia acima de onde está posicionado o Captur, que vai muito bem, está vendendo o dobro do que vendeu o ano passado, mas existe ainda uma lacuna, um espaço de clientes nesse mercado que a gente quer explorar. A solução que vai vir para esse mercado a gente não sabe qual é ainda. A gente não sabe se é um carro como Arcana, a gente não sabe se ainda se é um SUV mais tradicional. Isso a gente está dia a dia analisando para viabilizar esse carro. Mas uma coisa é certeza, a gente quer ocupar esse espaço. Qual é a solução para ocupar esse espaço, a gente ainda não sabe. Ainda falando de novidades, meu nome é Jorge Moraes, para todos que estão acompanhando nas redes sociais dos colegas. Eu tive o privilégio de dirigir o Zoe agora durante o Mundial de Paris. Então eu fiz uma experiência em Paris com esse carro e na região metropolitana e vi que o carro chama muita atenção. Continua sendo um queridinho dos parisienses, das pessoas que vão ainda perguntar sobre como se comporta esse automóvel no mercado. Vi que já existe, inclusive, dentro das unidades de abastecimento, engarrafamentos em shoppings e supermercados. Você não consegue, naqueles pontos de abastecimento, estar o tempo inteiro servindo os automóveis, porque já existe congestionamento, porque a infraestrutura lá adiantada aqui não tem ainda. Imagina lá se está adiantada, está nesse circuito. Um carro que custa lá a partir de 27 mil euros, é mais ou menos isso. Aqui teve um preço que vai atender um nicho de mercado, acho que todo mundo deve avaliar dessa forma. Ele foi lançado estrategicamente de forma correta, na minha opinião, chegou muito abaixo dos concorrentes, que são, até o Leaf, que é um carro muito maior em relação a esse, né, de outra categoria, mas trazendo a outra realidade, as pessoas estão perguntando aqui sobre a questão da recompra. É muito cedo para perguntar, mas está aqui, o Victor fala comigo, pergunta ao presidente sobre o programa de recompra ou troca das baterias. É uma coisa que ele França, né? vai querer falar, como ela na França, então está pontuando. E a Alaskan, que chegou agora, eu esperava que isso fosse entrar nela aqui ontem. A picape está aí, no coração da entrada da Renault, né? Recompra, recarga e Alaskan. Vamos lá. Vai então vamos traduzir por essa parte. aí. Primeiro falando um pouco de Alaskan. Bom, Alaskan, vocês sabem... Descobriu aí. Aproveito já. É Alaskan ou Alaska? Qual que é a pronúncia correta? Vocês sabem que Alaskan... Nada de francês. Vocês sabem que Alaskan, já respondendo, né? Eu tive o privilégio de fazer o lançamento desse carro quando eu fui responsável pela filial da Colômbia, né? Não só fazer o lançamento mundial, né? A primeira picape grande da Renault, depois fazer o lançamento comercial, e lá atrás a gente definiu como Alaskan, né? Então esse é o nome que ela foi lançada, é o nome que a gente trabalha com ela. É assim, é um excelente produto, né? Vai ser produzido muito em breve aqui na América Latina, então eu acho que tem uma boa oportunidade de ter ele no Brasil. Qual é a questão? É um mercado muito competitivo, é um mercado que tem muita gente, é um mercado que a gente tem que aprender a trabalhar nesse mercado, tem marcas muito tradicionais e isso a gente tem que reconhecer. Então, a Alaskan está no nosso radar, ela é um produto, ela está aqui no salão, não é por acaso. Mas vocês vêm criaram expectativa em cima do Koleos já há um bom tempo, devido à questão do câmbio. Parou, estagnou, não sabe se vem, se não vem, está em estudo. Mas vai acontecer a mesma coisa com a picape. A gente tinha como um produto certo para chegar ao mercado já no começo do ano. Agora no salão ela chegou muito timidamente. Está ali no cantinho, meio escondido do stand. Vocês não falaram nada durante a coletiva. E fica a interrogação. A gente esperava a picape média fabricada na Argentina
já para agora. O senhor não respondeu minha pergunta ainda, presidente. Vou responder sobre outra essa questão aí. das baterias. Está chegando a Alaska ou não? Ela está no nosso radar. Está no radar. Ela Chega ou não chega? Chega ou não Não dá. chega? Nós queremos que chegue. Nós queremos que chegue, né? Agora, Entre assim, o desejo do senhor querer que vai chegar, o presidente quer. Sim. Quando o presidente quer, chega ou não chega? depende se é viável, né? Então a gente tem um modelo de negócio, né? Que a gente está aqui para vender carro, atender clientes, mas para fazer resultado financeiro. Então a gente tem que encontrar a boa equação do bom produto. O que eu digo do bom produto, o produto é ótimo, o produto é excelente, é qual o nível do produto, qual o acabamento, em que posicionamento de preço ele vai estar, com que pacote de serviço, para atender que tipo de cliente, em que região do país. Então, eu sei que para vocês o lançamento do carro é uma coisa que vocês conseguem ver o resultado final, mas por trás do lançamento do carro tem muito suor, muitas noites mal dormidas para conseguir encontrar. O que a gente quer, assim, a gente acha que tem um ótimo produto, né? A gente acha que tem um produto que, além de ser bonito, robusto, pode entregar aquilo que o cliente quer. O que nós precisamos agora é encontrar a equação que viabilize o lançamento dele, para que a gente consiga lançar um produto que não só atenda a parte de volume, mas que também atenda o resultado financeiro que a gente espera. Eu já venho cantando essa bola há algum tempo. A estratégia que eu falo que você pode levar em consideração ou não. Que é qual? A plataforma é a mesma, Sim. da Nissan Frontier, todo mundo já sabe. A Mercedes está trazendo agora no começo do ano. A gente sabe que, obviamente, a Mercedes vai atuar numa faixa de preço mais alta. A Nissan trabalha na faixa intermediária desde a época do lançamento e é muito natural que a gente conclua que a Renault vai atuar no segmento de entrada, até porque vocês têm um perfil frotista muito agressivo. Tem tudo para ir bem no mercado mais de frota mesmo. Não, assim... É um dos cenários que a gente avalia, mas eu não acho mais provável, né? E aí é uma coisa importante dizer, a gente faz parte da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, que é a maior aliança global de venda de veículos. A gente trabalha para desenvolvimento de projetos em conjunto, desenvolvimento de sinergias em conjunto, mas do outro lado, e isso é muito interessante, cada marca tem total independência comercial. Né? Então, a Nissan tem a sua direção comercial, o seu presidente, a Renault tem o seu presidente também. Isso garante a nossa independência para garantir que cada ação que a gente está fazendo agregue valor para a marca e agregue valor para a empresa. Então, o nosso ponto agora com relação à Alaska é exatamente esse, é encontrar qual o posicionamento dela. Né? Quer dizer, a Nissan não é um problema. Quer dizer, você encontraria um mercado paralelo. Não, a Nissan, assim, nós trabalhamos em cooperação em tudo aquilo que é desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de sinergias. Quando a gente sai, a partir do momento que o carro é fabricado e sai na porta da fábrica, a Nissan é uma concorrente para mim, como são todas as outras. Né? Então, assim, a minha estratégia comercial não tem nenhuma ligação com a estratégia da Nissan. A Nissan, para mim, ela é um concorrente como são todos os outros. Então, o que a gente quer fazer com a Alaskan, o que a gente precisa encontrar com a Alaskan é qual é o lugar dela. Qual o lugar dela, qual o produto em termos de versões, em termos de acabamento, em termos de conteúdo produto, para conseguir posicionar bem o carro, que atenda ao volume que a gente quer atender, e com um resultado de rentabilidade que seja aquilo que a gente precisa. Voltando lá... Volto na bateria. A bateria. A bateria, assim, a bateria, bom, primeira coisa que é importante saber, a bateria hoje de um carro elétrico, ela é composta, ela não é mais uma bateria única, né? Ela é composta por módulos, né? Então, se porventura vem acontecer algum problema com a bateria ou alguma coisa assim, você não precisa trocar a bateria toda, você troca por módulos. A expectativa que a gente tem é que a bateria dure tranquilamente 5 anos e o que a gente está vivendo agora, o que a gente vê na Europa, é que as baterias estão chegando aos 10 anos de uso. Né? Então, dentro da equação do veículo elétrico, a bateria em si hoje já não é mais uma preocupação de primeiro nível, até porque a bateria é talvez o principal item de desenvolvimento do carro elétrico, né? Onde tem hoje os maiores investimentos e onde a gente teve a maior evolução nos últimos anos foi exatamente na bateria, porque é
talvez um dos fatores não mais importante, mas que permite a maior autonomia para o carro. Então, bateria, pelo que a gente vê na Europa e pelo que a gente vê nos outros países, não é uma preocupação. O programa de recompra, então, vai estar garantido aí? Deixa eu voltar à minha primeira Ainda não. A gente está começando agora com o Zoe para ver como o mercado se comporta. Né? A gente tem vendido carro para empresas, né? Empresas que trabalham com projetos de sustentabilidade, sem nenhum tipo de processo de recompra. Mas assim, gente, o que a gente precisa é colocar o carro no mercado, conhecer o cliente, entender quais são as suas necessidades, porque de repente a gente pode propor uma solução para uma coisa que ele nem precisa. E por outro lado, deixar de dar uma solução de alguma coisa que ele precisa. Então, não existe nada mais perfeito do que estudar o cliente para saber o caminho que a gente tem que ir. A bateria vai ter garantia de quantos anos? Só um minuto, o Emílio. No começo você deu uma resposta dizendo que os motores elétricos e os a combustão vão se cruzar, né? Em tecnologia, os motores a combustão. Em custo. Em custo. Mas também por causa de tecnologia, correto? Né? Quer dizer, aumenta o custo em função da maior tecnologia. Quando é que vão chegar os motores turbos da Renault? Nós estamos numa fase agora, a gente tem bastante coisa sendo estudada, sendo trabalhada, bastante coisa no forno. Vou repetir aqui uma coisa que eu falei, já vão acho que 6, 7, 8 meses atrás, na inauguração da nossa fábrica nova lá em Curitiba. A gente depende muito para decidir os próximos passos do que vai ser definido no Rota 2030. Né? O Rota 2030, isso até para quem não conhece, né, para quem não está tão a par do assunto, ele basicamente é uma série de regras do governo que definem como vai ser a regra do jogo de hoje até 2030. Né? Então, dentro desse cenário, a gente, desde o momento que terminou o Inovar Alto, que eram as regras anteriores, até a espera da divulgação da nova regra, a gente está numa situação um pouco de stand-by. A gente está sendo um pouco cauteloso, cuidadoso. Por quê? Eu não posso decidir investir na tecnologia A e depois a regra sair dizendo que a tecnologia que vale é a B. Né? Então, nós somos uma indústria que faz grandes investimentos em grande volume e, sobretudo, investimentos que muitas vezes, depois de lançados, não dá para voltar atrás. Então, o que a gente precisa é ter claramente essa visão de para onde vai esse programa, quando vai ser aprovado o Rota 2030, e aí, a partir disso, a gente tem um portfólio global de opções, não só de motores, de caixa de câmbio, de produtos, de itens e critérios de segurança. Agora, para tomar alguma decisão mais firme, a gente precisa saber exatamente qual é a regra do jogo. Eu não posso correr o risco de ir pelo caminho A e depois descobrir que o caminho A não era o correto, né? E ter que voltar atrás. Nesse meio não tem carro híbrido não, né? Não, carro híbrido por enquanto não está nos nossos planos. A gente tem, a nossa direção, ela para o Brasil, é 100% focada nos carros elétricos. Presidente, poucas vezes eu vi Carlos Ghosn, que é o CEO do grupo, né? Presidente mundial, ou quem quer que seja, o gênio da aliança, tão empolgado na apresentação de um carro como foi o KZE. O Carlos Henrique estava lá com a gente em Paris, quando na Premiere do Mundial do Automóvel, ele apresentou o carro como uma proposta para os países em desenvolvimento, para os países emergentes. E o Kwid, na sua versão elétrica, isso a gente pode pensar para um futuro num carro nessa plataforma? É uma excelente pergunta. E aí, para colocar todos os nossos amigos que estão nos acompanhando dentro da mesma página, a gente teve o lançamento do salão da China, né? Agora há pouco tempo atrás, e nesse salão foi apresentado o KZI, que é o Kwid Zero Emission. Basicamente é um Kwid elétrico, né? Então esse veículo vai ser produzido inicialmente para o mercado chinês. A previsão é que seja lançado no ano de 2019, até porque a China é um país que está incentivando muito a transformação da sua matriz para veículos elétricos, então existe um apoio, né, do governo local.
foi muito bem recebido, e aí você tem duas coisas, né? A gente tem o Kwid, que é um sucesso absoluto no país, né? Desde o seu lançamento. Mais de 50% de participação de mercado no segmento onde ele está. Com o futuro da tecnologia elétrica, isso abre claramente as portas para a gente pensar num futuro, em algum momento, pensar numa proposta dessa para o Brasil. Eu acho que está bem alinhado com aquilo que a gente imagina, mas aí tem algumas etapas a serem cumpridas. Então, primeiro o carro tem que ser lançado na China, que é o mercado prioritário, ver o comportamento. Vale lembrar que o mercado chinês é um mercado de 23 milhões de carros por ano, enquanto o mercado brasileiro é um mercado que representa um pouco mais que 10% disso. Então, a prioridade é o lançamento na China, até porque tem bastante incentivo das autoridades locais para isso. Mas é uma excelente pergunta, porque você tem um Kwid que é um sucesso e a gente querendo seguir na direção da mobilidade elétrica, da qual a gente já é líder, tem tudo a ver. A gente pode sim, acho que, sonhar para o futuro, mas depois vocês, se não der certo por algum motivo, vocês não podem me dizer que, olha, vocês disseram. A gente trabalha com hipóteses, com estudo, tudo é para ser estudado, tudo é para ser sonhado. Agora, Luiz, você não é um pouco preocupante o fato de todos os carros elétricos que estão vendidos hoje no mundo, eles têm um subsídio. Esse subsídio é inviável, todo mundo sabe. Quer dizer, hoje o carro elétrico representa menos de 2% do mercado na Europa. A verdade é essa, menos de 2%. Não tem nenhuma, quer dizer, um estudo, tem muitas previsões que talvez em 2030 chegue a 30%. Mas aí fica complicado, porque, mas espera aí, é elétrico, mas tem os híbridos também. Ah, tem os híbridos também, o híbrido não é elétrico. Certo explicar para a pessoa que um híbrido não é um elétrico. Não é um elétrico. E quando faz essas comparações, eles colocam os híbridos no meio, né? Então, veja, o que eu vejo, a Europa, numa posição até de vanguarda, a gente vê todo mundo repetindo isso aqui no Brasil, 2030 não vai ter mais nenhum carro a combustão em Paris. É uma piada, né? Quer dizer, não vai acontecer isso, né? Então, a Inglaterra dá a resposta, a Alemanha dá a resposta. Mas né? que põe medo, põe, viu? Vou dar a resposta agora. Os países que realmente estão com os pés no chão são China, não tem nenhuma meta para carro elétrico. É o carro mais avançado. Eles já avisaram que o subsídio pesado que está sendo dado vai acabar em 2020. Eu não sei se vai acabar. Estou te dizendo o que eu vi nos jornais, tá certo? Os Estados Unidos não tem meta. O Japão não tem meta. Então, eu vejo essa história toda, esse entusiasmo, um pouco algo como juvenil, né? Não deveria ser, né? Talvez que eu seja muito velho. Então, eu vejo isso daí um pouco complicado. Então, existe alguma forma de vender um carro elétrico que não seja com subsídio? Não é possível, os governos não vão aguentar, consegue aguentar eu acho, e aí, um pouquinho lá, 100 mil carros por ano, ele consegue. Mas... Eu acho que essa questão do carro elétrico a gente pode expandir também para outras tendências que estão acontecendo no mundo do automóvel, que são os veículos autônomos e os veículos conectados. Eu acho que o mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo que não tem e não consegue ter respostas definitivas para tudo. Eu acho que a realidade, ela não é mais uma realidade absoluta, global, que vale em todos os lugares. Eu acho que cada vez mais o cenário que a gente vive, até pelas tecnologias, por essa fluidez das informações que a gente vive, é cada vez mais disperso. Aquilo que é verdade num lugar não é verdade em outro. A gente vinha de um tempo onde se produzia um modelo de carro e é aquele, olha, compra, né? A gente viveu num certo país da América Latina, né? Que tem o futebol como paixão e o samba como música, em que você tinha que ser amigo do concessionário para conseguir comprar um carro, né? Na cidade, né? E de repente tanta coisa se transformou. A minha visão é que é uma tendência incontornável, vai acontecer. A grande dúvida é a velocidade disso, né? E a velocidade disso eu também não acredito que ela vai ser uniforme em todo mundo, né? Ela, de hipótese alguma, vai ser uniforme em todo mundo, e eu acho que ela também não vai ser uniforme dentro dos países. Eu acho que ela não vai ser uniforme dentro das cidades, e ela não vai ser uniforme nem mesmo com as diferentes pessoas.
Né? A gente está vivendo num mundo cada vez mais onde cada indivíduo tem a sua demanda, tem a sua necessidade e, mais do que isso, ele tem a sua demanda atendida, ele tem a sua demanda respeitada. Né? A gente vive hoje num mundo onde nós temos os nossos smartphones, aí não vou citar a marca A, B, então isso muda muito a forma como a gente encara a experiência de cliente. Né? Então, já não existe mais um celular único para todo mundo que faz a mesma função. Você tem um celular, cada um coloca dentro dele o que quer, da forma que quer, do modo que quer, usa da forma que quer. Então, eu não acredito, eu acho que em alguns lugares vai ter incentivos, em outros lugares não vai ter incentivo, mas a taxação dos motores a combustão vai ser tão grande que vai tornar eles caros ao ponto de viabilizar o veículo elétrico. Vai ter outros lugares, por exemplo, a gente tem uma ação agora que a gente está fazendo em Madrid com 500 Zoe elétricos e compartilhados. Então, assim, os clientes não são proprietários dos carros. Os proprietários dos carros somos nós, que criamos um modelo de negócio que é viável ter os carros elétricos alugados por corrida, por uso, por hora, por minuto, por tempo. Então, eu acredito num futuro muito mais fluido. E aí eu acho que o grande segredo do sucesso é o nosso poder de adaptação. Né? Eu sempre acreditei muito e sempre brinco muito com a minha equipe que não são os mais fortes que sobrevivem, são os que têm mais capacidade de adaptação. Né? E adaptação significa basicamente entender o que está acontecendo no mercado e, sobretudo, entender o cliente. E entender que não existe mais um cliente. Existem milhões de clientes, cada um com suas demandas, cada um com suas necessidades. Tem o cliente que quer o Kwid, que acha o máximo o Kwid porque ele é econômico, ele é bonito, ele faz o que ele quer com o Kwid. Tem um outro cliente que o Kwid não serve, que ele quer um carro maior, que ele quer um Captur. Tem um cliente que gosta da Renault, tem um cliente que gosta de outra marca. Eu acho que a gente está vivendo numa época muito bacana, uma época muito legal de abertura, uma coisa muito divertida, às vezes estressante, né? Porque fazer planejamento, fazer projeto, fazer essas coisas num ambiente como esse, às vezes é muito estressante, mas é ao mesmo tempo muito divertido. O senhor acredita num programa como esse para grandes capitais como São Paulo e Recife, por exemplo? Não sei se para... Maceió, Belo Horizonte, Curitiba. Sim. Belo Horizonte, Eu acredito, independentemente da cidade, eu acredito que esse tipo de programa vai ter que ser uma opção nas cidades. Não quer dizer que vai ser o único, porque você vai ter o carro que vai ser alugado por corrida sem motorista, o carro que vai ser alugado por corrida com motorista. Depois você tem o carro que é por corrida com motorista e com outra pessoa junto, o sem motorista com outra pessoa junto, o carro que você quer pegar e deixar no outro lugar, o carro que você quer ter o carro, porque quando você fala em carro compartilhado, ele tem muito sentido e tem muito senso para aquela pessoa que vive numa cidade grande, que é solteiro, que vai de casa para o trabalho. Mas aí, essa pessoa, essa mulher, casa e tem 2 filhos. E aí, como é que vai transportar o carrinho de bebê, a cadeirinha, o bebê conforto, a mala, a mamadeira, tudo num carro compartilhado, né? Então, eu acho que a grande beleza desse momento que a gente está vivendo é exatamente essa diversidade de clientes que a gente tem, né? E eu acho que vai ter... Eu acho que o mercado ele vai encontrar soluções e vai oferecer soluções para cada um dos clientes. Você acabou de descrever um cenário super heterogêneo e eu concordo. Cada país, cada cidade é um cenário diferente. E a gente enxerga, principalmente, tem uma tendência que fala que o futuro é o carro híbrido. Eu acho que para o Brasil o híbrido funciona melhor. A Renault vem na contramão apostando no carro elétrico. Por quê? Bom, primeiro que assim, eu não estou tão convencido desses especialistas de que o futuro é o carro híbrido. Tudo bem, o Zoe tem um perfil mais premium, ele vai, apesar de ser um compacto, ele pode atender esse cliente que está disposto a gastar 150 mil no carro de nicho, no carro diferenciado. Seria natural também concluir que o Kwid elétrico seria melhor aceito, porque já é um sucesso no Brasil, um carro bem aceito, seria um elétrico mais barato, mas será que esse público que gastaria, sei lá, vou chutar aqui,
80 mil no Kwid elétrico, sei lá, o dobro do que custa. Quem dera que Não deu fosse. preço. Quem dera 80 mil um Kwid elétrico, você estava soltando É o rolão. dobro, é o Tá vendo, dobro de gente? uma Aí combustão. o Então, pessoal, se o Kwid... é bom que o pessoal da Renault aqui, estamos todo mundo acompanhando. Então, se o o Kwid- dia que a gente decidir trazer um Eu Kwid, chutei, gente, já o Kwid acabamos é- de fazer uma pesquisa de mercado online aqui. O Kwid a combustão, top de linha, custa 41, 42 mil. Eu chutei o elétrico aí 80. É. A gente não sabe também se esse público está disposto a gastar 80 mil num subcompacto. Então, aí, realmente é uma conta difícil de fazer. O que você falou é decisão difícil. É uma decisão Mas difícil. o híbrido não seria mais fácil acertar no híbrido do que no Hoje carro a gente elétrico? tem um caminho claro definido no elétrico. A gente começa a ter algumas iniciativas nos híbridos, mas é o que eu falei, a gente tem que trabalhar com cada produto em cada mercado. Por exemplo, na Europa se vende bem, não só o Zoe é o carro elétrico mais vendido da Europa, mas a gente vende Twizy, a gente vende Kangoo elétrico, a gente vende Master elétrico, que é nosso veículo utilitário, ou seja, existe um tipo de produto para cada cliente, né? Então, acho que o futuro vai dizer se a tendência é um ou outro. Eu, particularmente, né, e é uma opinião pessoal, não tenho nenhum estudo disso, eu não acredito numa solução única para nada. Eu acredito numa composição de soluções, né? Sempre eu acho que a gente, como eu falei, a gente vive num mundo cada vez mais diverso, né? Com necessidades cada vez mais diversas e mais do que isso, as pessoas cada vez mais acostumadas a serem atendidas nas suas diversidades, né? E eu acho que o caminho é encontrar a solução para cada um desse público. Mas aí você se coloca um pouco na posição que a gente está, a gente tem que ter uma capacidade de bola de cristal, de previsão do futuro, para entender o que vai acontecer. Mas é muito, muito bacana participar de todo esse processo, assim como é muito legal estar aqui no momento histórico no qual a gente está colocando o Zoe à venda. A gente trouxe aqui o Symbioz, que também é um outro carro que, se vocês forem parar para pensar, é uma completa ruptura, né? É completamente diferente. É um carro que não é um carro, que é uma sala de estar sobre rodas. É um elevador, né? Então é assim, é um carro que se conecta com a casa. Quando você tem o preço da energia caro, ele abastece a casa. Quando o preço da energia está barato, a casa abastece ele. Então, são conceitos que eu acho que se a gente falasse há 20, 30 anos atrás, as pessoas falariam que a gente é louco, você está assistindo filme de ficção científica, Guerra nas Estrelas, os Jetson, alguma coisa assim, né? Mas hoje tudo começa a se tornar realidade, né? Eu acho que Tem uma pergunta aqui. Pedrucci, esse ano a Renault comemora 20 anos de Brasil e também comemora o melhor ano da marca, vendendo de janeiro, até você colocou lá de janeiro a outubro, o dobro da média de mercado. A Renault está brigando já entre as 5 montadoras que mais vendem, já ocupou a 4ª posição, está ali brigando, talvez feche até na 4ª posição, fechou na 4ª posição. Eu queria saber o que fez a Renault ao longo desses 20 anos se tornar, agora entre aspas, uma montadora nacional. A imagem da marca passou a ser uma marca de uma montadora nacional, coisas que não ainda, o consumidor brasileiro ainda tem uma resistência com as outras francesas. A gente vê, em termos de venda, realmente é muito baixo, Citroën, Peugeot, enfim. O que fez a Renault realmente ganhar o público, o consumidor brasileiro? Questão de atendimento, pós-venda, imagem, que vocês trabalham muito bem a imagem, a gente vê aí os globais, Anitta, enfim. Qual que foi o pulo do gato da Renault para hoje ocupar essa posição de destaque? Nossa, essa é uma pergunta ótima, mas é uma pergunta que abre um espaço aqui para eu passar quase um dia falando, né? Mas eu acho que o primeiro ponto, não só falando desse ano especificamente, mas falando dos nossos 20 anos de história no Brasil, eu acho que o que está levando a gente nessa jornada de crescimento, e a gente vem crescendo seguidamente desde 2010, é nossa capacidade de escutar o cliente e a nossa capacidade de responder aquilo que o cliente diz. Nem sempre no momento imediato, né? Porque a gente não é uma fábrica que fabrica picolé, que pode mudar a produção em 1 minuto, né? Mas é essa capacidade de escutar o cliente e capacidade de entender o mercado e capacidade de trazer soluções para o mercado, quer seja em produtos, serviços e outras coisas.
Particularmente nesse último ano, nesses últimos 2 anos, eu acho que teve alguns fatores bastante importantes que ajudaram a gente nessa arrancada desse ano, né? Primeiro, eu acho que a gente teve uma mudança muito importante na forma como a gente se comunica com o mercado, né? Então, a gente começou um trabalho lá atrás de buscar um reposicionamento da marca, né? Através da forma como a gente se comunica com os clientes, das nossas propagandas, da forma como a gente fala. Antigamente a gente trabalhava muito mais o que a gente chama de hard sell, promoção. A gente vem trabalhando uma estratégia de agregar mais valor a produto, trazer uma história por trás de tudo isso. Nesse ponto tem um grande trabalho feito pela nossa equipe, né, de marketing, de publicidade, com a nossa agência, com os nossos embaixadores de marca. Então, isso não foi algo por acaso, isso foi algo planejado, foi previsto e nós seguimos um caminho. A segunda coisa, eu acho que é a chegada dos novos produtos que a gente trouxe. É indiscutível, então o Oroch chegou, depois Capture chegou, e Quid eu acho que foi a cereja do bolo, se é que eu posso chamar alguma coisa desse tamanho de uma cereja, porque é enorme, né? Então, se vocês olharem o Quid, por exemplo, acho que ele sintetiza um pouco tudo isso. Ele é um projeto inovador, desde o princípio ele foi um projeto inovador que levou a um produto inovador, que levou a uma pré-venda inovadora, que no lançamento, vocês lembram a campanha que a gente fez com o Hulk, aquela entusiasmo, então, uma forma diferente de comunicar, trazendo outra coisa, pela primeira vez na história, uma marca fez uma campanha com a Marvel, então, procurando inovar. E depois, e aí eu dou um exemplo claro da gente ser capaz de escutar os clientes. Esse processo de venda por internet, a gente fez prevendo fazer só durante o período da pré-venda. Era uma coisa que tinha começo, meio e fim, né? O Quid ia chegar, antes de chegar a pré-venda, vamos colocar a pré-venda, vamos entregar os carros que vender e depois a gente entra no modelo tradicional, né, que manda os carros para as concessionárias e segue o modelo tradicional. Aí, de repente, a gente fez na pré-venda 4 vezes mais do que o previsto. E a gente começou a pesquisar e entender por que o sucesso da internet, o sucesso de tudo mais. Gente, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. O cliente está dando uma mensagem para a gente, né? Tem uma mensagem. Alguém mais faz isso? Não, ninguém faz isso. Opa, então vamos fazer, né? E aí o pessoal da minha equipe sabe bem que quando eu chamo todo mundo numa sala, o Kaique conhece a frase, eu falo, chamo todo mundo numa sala e falo, senhores, I have a dream, you have a problem, né? Então assim, assim como foi com o carro elétrico, eu chamei todo mundo e falei, gente, eu tenho um sonho e vocês têm um problema, que é entregar meu sonho, né? Então a gente, a partir daquela mensagem que teve dos clientes, de que o cliente estava disposto a buscar essa nova experiência, a gente em 46 dias fez um projeto completo, com pessoas trabalhando em 4 países diferentes para lançar o K-Commerce, que pode parecer que é só um site, fazer site de internet, todo mundo faz, né? Pega lá o HTML e faz. Mas um sistema todo integrado com todos os sistemas da companhia, onde o cliente consegue fazer a simulação de financiamento dele online, o cliente digita o CPF dele, enquanto ele está navegando, o sistema por trás já está calculando o financiamento de acordo com o perfil dele, faz a avaliação do usado, emite o boleto, vai buscar o carro na concessionária. Isso em 46 dias. E fomos pioneiros, né? E aí você fala, e você encontrou a solução para tudo? Não, não encontrei, porque ainda tem uma parte dos clientes que querem comprar do jeito antigo, né? Mas a gente aqui não está para obrigar o cliente a ir pelo caminho A, B ou C. A gente está aqui para dar opções, né? Então hoje o que a gente percebe no K-Commerce, por exemplo, é que existem 4 jornadas diferentes de cliente. Tem aquele que entra no site e ele faz 100% do processo dele no site e ele vai buscar o carro na concessionária. Tem aquele cliente que começa no site, pega todas as informações, deixa o processo começado, vai terminar na concessionária. Tem aquele outro cliente que começa na concessionária e fala, não, mas eu quero fazer o fechamento do site. Aí ele vai para o site e faz o fechamento. E tem um outro cliente que faz 100% do processo na concessionária. Então, assim, o cliente tem que ter opção. Quem decide é ele.
Se ele quer fazer pelo jeito 1, 2, 3 ou 4, é ele quem decide, né? Então, eu acho que o nosso crescimento nesses últimos anos tem muito a ver com a nossa capacidade de escutar, entender e reagir rápido, né? E quando a gente fala reagir, parece que a gente está atrasado. No caso do K-Commerce, a gente foi pioneiro e é pioneiro, né? Então, acho que isso é um contexto. E aí, para finalizar essa resposta, eu não posso nunca deixar de mencionar, assim, nós temos uma cadeia de fornecedores que são fantásticos, com quem a gente trabalha cada dia. A gente tem mais de 7.300 colaboradores, assim, o pessoal fala, Pedro, se você foi promovido, parabéns, né? O pessoal me fala, esse é o resultado. Eu falo assim, gente, não é meu resultado. Eu não projeto carro, eu não compro peça, eu não fabrico carro, eu não monto parafuso, eu não vendo carro. Isso é trabalho dessas 7.300 pessoas que trabalham com a gente. Isso é novidade. Posso dar em primeira mão aqui, Kaique? Um spoiler? Novidade de ontem. Vai dar um spoiler? Vou dar um spoiler. Não é spoiler, porque assim... gente, acabou de sair ontem uma pesquisa. A Renault, pelo 8º ano consecutivo, está dentro das 150 melhores empresas para se trabalhar no país. Mas mais do que isso, nós fechamos na 8ª posição. Então, de todas as empresas do Brasil, a Renault é a 8ª empresa onde os funcionários se sentem mais felizes de trabalhar. Então, nossos fornecedores, nossos colaboradores. Gente, imaginem a ralação, o trabalho que foi para os nossos colaboradores para correr atrás e entregar 4 vezes o volume de quid que estava previsto. Gente, teve gente que não dormiu, que não via a família. Então, a gente tem que agradecer muito a nossa gente, nossos colaboradores, e nunca podemos esquecer da nossa rede de concessionária. A gente tem também uma grande rede de concessionárias. Então, não tem uma coisa única, uma conjunção de vários fatores e do qual vocês também fazem parte, né? Porque quando vocês aceitam um convite nosso para ir num evento nosso, para ir lá no Allianz, para ver o lançamento do Quid, dão espaço para a gente na mídia, vocês também fazem parte desse sucesso, vocês fazem parte disso tudo. E eu assisto, eu escuto vocês, quando vocês colocam lá no YouTube, eu falo, eu não gostei que ela falou disso, não, mas isso ela falou legal, né? Vocês fazem parte desse sucesso. Deixa eu fazer uma pergunta que o meu seguidor aqui está muito preocupado. Né? Ele quer saber do preço das baterias, como é que vai ficar... E a garantia. Das baterias. Quanto é que vão custar essas baterias na hora de trocar? Eu quero já me ajudar. Baterias são 5 anos de garantia, né? Uma bateria completa hoje custa em torno de R$7.000. Né? 7.000 euros. Mas como eu falei, isso é uma bateria completa, né? A uma vida bateria útil completa da bateria do Zoe, a vida útil dela é 5 anos é o que a gente fala como normal, mas a gente tem visto pela experiência que ela tem durado 10 anos. Presidente, aproveitando aqui o momento dos 20 anos, quando é que o brasileiro de verdade vai reconhecer ou conhecer a Renault Race Spirit? Quando a Renault vai poder, por exemplo, trazer um Megane para o Brasil, que é um carro que impressiona qualquer europeu. Foi um carro que eu dirigi também recentemente no circuito entre Nürburgring e Spa-Francorchamps e vi muitos track days e vi muitas avaliações. É uma área de nicho de mercado, obviamente, não é todo mundo o RS, o Race Spirit de verdade. Acho que a Renault deve isso ao brasileiro, viu, Kaique? Porque é um carro que dá para trazer. Combustível já foi resolvido, já soube por parte da engenharia. Quando é que o senhor vai tomar a decisão? Porque isso é um sonho seu. É um sonho meu. E quando é que o problema vai atuar para resolver esse negócio? Na verdade, assim, automobilismo, velocidade... a gente é meio suspeito para falar sobre isso porque está no nosso DNA. Está no DNA da Renault Brasil. Mas, gente, isso é muito difícil. Né? A gente tem produtos maravilhosos no mundo todo, mas a gente tem que conseguir fazer que eles sejam financeiramente e economicamente viáveis. A gente não pode... Seria muito fácil trazer 50, 100 carros para fazer alguma coisa pontual, mas a gente tem que ter a preocupação de como é que esses carros depois vão ter mercado, vão ter revenda, vão ter peça de reposição. Então, produtos, a gente tem uma infinidade de produtos à disposição, mas a gente tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado para garantir que aquele cliente que comprou um produto que a gente trouxe, que ele fez uma boa compra, né? Que ele fez uma compra
em que ele não vai ter dor de cabeça depois. E o ponto-chave é assim, tem que ter sentido do ponto de vista econômico, porque a gente, nenhum negócio sobrevive perdendo dinheiro, né? Ou não sobrevive durante muito tempo perdendo dinheiro. Então, a nossa estratégia é trazer produtos que tenham sentido do ponto de vista cliente, para que tenham sucesso comercial e que esse sucesso comercial se reflita em resultado financeiro para a companhia. Eu gostaria muito de trazer uma grande parte da gama, e aí não só falando da gama de esportivos, mas a gente tem a gama como Space, a gente tem uma infinidade de modelos, mas infelizmente eles não conseguem se sustentar no modelo comercial que seja perene. Seria alguma coisa muito pontual para fazer um pouco de barulho, mas isso não sustenta. Mas por outro lado, a gente não pode esquecer que a gente tem o Sandero RS, né? E todos já tiveram a oportunidade de dirigir. Sim, claro. É um carro que Bem divertido. É bem divertido, né? É um carro que transmite bem essa emoção. Quem não teve a oportunidade ainda de dirigir, de fazer um test drive, é um carro bravo, e acho que a palavra exata é essa, ele é bem divertido. A Renault vai bem nos veículos comerciais, e a minha seguidora está perguntando aqui quando é que vai ter veículo comercial elétrico, você que acredita tanto aí nesse caminho. Bem lembrado, olha, essa pergunta é interessante. É da seguidora, não é minha não. A seguidora é antenada. Não é muito normal a gente falar sobre veículos comerciais, né? Veículos comerciais. A gente tem o orgulho de ter a Master, né, que é líder absoluta do mercado. Hoje ela é vendida, né, nas diversas configurações, com motor a combustão. Está também no nosso radar. Esse talvez esteja até mais perto do que eu previ. Está no nosso radar, porque assim, veículos utilitários também é alguma coisa que é DNA da Renault, né? A Renault tem muita história nisso. Master é um sucesso absoluto, né? E a gente está estudando também Kangoo também. Kangoo, por exemplo, a gente tem Kangoo já no Brasil rodando com algumas empresas. Kangoo elétrico rodando com algumas empresas, como a DHL, por exemplo, que é um cliente nosso. Kangoo está disponível, se ela quiser um Kangoo elétrico. Mas não é só para a empresa? O consumidor comum também pode comprar? Mas um Kangoo elétrico de carga para um consumidor final, mas não tem problema, se ela estiver interessado, pega o contato dela, a gente conversa, não tem, é a parte mais não tem problema. Pessoal, a conversa está muito boa, mas passou uma hora rapidinho. Acho que tem a última pergunta aqui do Trovão, e aí com isso a gente já encerra a entrevista, tá bom? Que não seja uma trovoada. Não, na verdade eu quero voltar na questão dos próximos lançamentos da Renault. Boa. E falar de carros que tem grande volume na marca, o caso do Sandero, o caso do Duster. Enfim, primeiro, saber se já existe algum plano de trazer o Duster restilizado, que estreou na Europa, se já existe em 2019, 2020. E recentemente a Renault e a Dacia a Renault anunciou, né, que essa parceria com a Dacia, que é o braço dos carros de baixo custo lá na Europa, o braço da Renault de baixo custo, a Renault vai continuar ainda com a parceria, usando a plataforma, enfim, mas o visual, a assinatura vai ser Renault agora, certo? Em cima disso, o que a gente pode esperar do Sandero, que é um carro feito pela Dacia na Europa, do Logan, que é feito pela Dacia, do próprio Duster? O que a gente pode esperar do Sandero? Teremos um Sandero com uma cara de Clio europeu aqui no Brasil? Essa pergunta é sempre a pergunta. Então vamos por partes. Então, primeiro assim, um dos nossos trabalhos básicos é garantir a vida da nossa gama, né? Então a vida da nossa gama e estar presente no mercado tem dois grandes caminhos. Primeiro é garantir a vida normal e a manutenção dos carros que a gente tem atualizados, né, e de preferência surpreendendo os clientes, e por outro lado buscar novas oportunidades de mercado, como a gente falou, de Alaskan, de Arcana, que são oportunidades que a gente sempre está estudando. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: para os próximos anos a gente tem sim e vai continuar renovando a nossa gama. Hoje aqui estamos com o lançamento do Zoe, lançamento do Captur Bose, do Kwid Outsider, e em breve a gente vai comunicar. Vamos fazer as evoluções
previstas dentro do Sandero, vamos fazer as evoluções previstas dentro do Logan, o Duster, que na verdade não é uma reestilização que aconteceu lá fora, realmente é mais que uma reestilização, é um novo projeto, é um novo carro, também está no radar, também vai vir. Que mais? A gente vai trabalhar cada vez mais com design que apaixone, sem perder aquilo que são as grandes fortalezas, né, que a gente tem hoje dos nossos carros, que são a robustez, confiabilidade, durabilidade. Então, assim, isso faz parte do nosso trabalho, vai acontecer. Eu sei que vocês ficam morrendo de ansiedade que eu fale, vai chegar aqui, vai chegar ali, vai chegar aqui. Quanto vai custar? Além de saber quanto vai chegar, quanto vai custar, mas a gente vai continuar. Novo Sandero em 2019, novo Duster em 2020? A gente está numa tendência de crescimento desde 2010. Né? Se vocês bem se lembram, o nosso CEO global, Carlos Ghosn, nos deu um objetivo, nos deu um primeiro sonho de ultrapassar a barreira dos 8% de participação de mercado. A gente conseguiu esse ano não só ultrapassar os 8%, mas devemos fechar com alguma coisa em torno de 8,6%. Cumprimos a primeira parte do dever de casa com orgulho. A gente tem uma ambição de fazer 10% de participação de mercado em 2022 e, obviamente, sair dos 8,6%, o mercado cada vez mais concorrido, e chegar a 10%, está sustentado num plano produto robusto. Né? Não vai acontecer por mágica. Isso né? é oficial essa meta? Essa meta já é oficial, a gente divulgou lá dentro do contexto do Drive the Future. Nós queremos ter 10% de participação de mercado em 2022. Para fazer isso, a gente tem que garantir a renovação dos carros que a gente tem e tem que entrar em mercados e segmentos que a gente não está. Tem que investir muito dinheiro, hein? E, como sempre, tem que investir muito dinheiro. Então, respondendo de forma geral, vamos continuar trazendo novidade, vamos continuar lançando carros novos serviços, atendendo cada vez melhor o nosso cliente para poder chegar lá, que é o que a gente quer. Pessoal, muito obrigado. Sei que o papo está ótimo, mas nós temos que encerrar. Passamos mais de 1 hora aqui conversando. Eu agradeço muito. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Obrigado por aceitar esse convite dessa ideia nova. Kaique, parabéns, todo mundo pela organização. Foi um prazer estar aqui com vocês, às vezes um pouco me apertando, às vezes um pouco mais, mas senão não é divertido. Senão não é divertido, Não né? ia ter graça. Mas foi muito legal, foi muito Quero divertido. agradecer a todos os jornalistas e essa enorme audiência de todos vocês aqui ao vivo, direto do Salão de São Paulo. Convido a todos também a virem visitar aqui as novidades da Renault, aqui no stand da Renault, no Salão do Automóvel de São Paulo. Muito obrigado a todos, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Muito bem. Isso aí. Vamos, presidente. Vamos tomar Obrigado. água. Muito bom, muito bom. A gente apertando. Vamos beber.